2016 começou com um cenário nem um pouco animador para um segmento fundamental para o desenvolvimento econômico do país, o setor industrial. A indústria não reage aos efeitos de uma crise sem precedentes na economia do país. E que alternativas o setor empresarial do segmento da indústria pode apontar para que o Brasil retome o caminho do desenvolvimento e a indústria volte a crescer? É o que vamos saber agora numa entrevista com o presidente da Associação Industrial do Piauí, o empresário Joaquim Costa Filho. Era o que o setor imaginava para o início de 2016 com relação ao segmento industrial? Atravessamos, no momento, uma crise ética, uma crise moral, uma crise política, e tudo isso levou a reboque uma crise econômica sem precedentes. 2015 foi um ano perdido para a indústria. A economia decresceu 3,8%. Isto é um número astronômico. E, por sua vez, o desemprego chegou a 10 milhões de trabalhadores. 2016 se inicia com esses números sendo projetados de que a economia vai continuar a cair. E isso é terrível, sobretudo para a indústria piauiense e para a indústria brasileira. E por que o segmento industrial é um dos mais penalizados nessa crise? O segmento industrial se situa no setor secundário da nossa economia. Ele busca no setor primário as nossas matérias-primas e, por sua vez, leva para o setor terciário, que é o comércio. Então, se o comércio não vai bem, por sua vez, a indústria não pode produzir e não pode ter capacidade de levar à frente um trabalho de desenvolvimento. Com isso, há um decréscimo da nossa economia. Quem mais sofre no Brasil hoje é o setor industrial, sobretudo o setor da construção civil, que carrega uma cadeia imensa na sua parte produtiva. Então, para o setor empresarial, para onde o país deve caminhar para superar essas dificuldades na sua economia? Enquanto o Brasil deveria estar desonerando impostos, quando o Brasil deveria estar diminuindo a sua máquina, a máquina estatal, que ela é pesada e improdutiva, nada disso está acontecendo. O Brasil está na contramão, ou seja, onerando impostos e, por sua vez, aumentando cada vez mais a sua base administrativa, que ela é ineficiente e, por sua vez, o que o governo arrecada não tem condição de pagar. Gargalos para desenvolver a economia no aspecto da infraestrutura do Piauí. Como está a nossa realidade? Com o Piauí, nós estamos satisfeitos com as ações que o governo do Estado e a Prefeitura de Teresina estão projetando. Não estão ainda em execução, mas já estão em projeto. Isto é um bom começo, ou seja, equipar os nossos parques industriais. No que se fala ao setor energético, existe hoje uma ação efetiva do governo do Estado para que tenha uma solução efetiva junto à nossa central de fornecimento de energia, que é a nossa CEPISA, ou Eletrobras Piauí, e nós somos hoje praticamente um dos grandes produtores de energia elétrica do país. Então, o que é que precisa ser feito? São linhas de transmissão que possam, por sua vez, atender a esse parque industrial. O Piauí tem ido atrás de novas indústrias. Nós temos boas perspectivas, inclusive para a retomada da Suzano para o estado do Piauí. Então, são pontos positivos que precisam ser levados à frente e, por sua vez, implementados para que o Piauí volte a crescer. As políticas públicas voltadas para incentivos fiscais ainda representam um importante instrumento para desenvolver a economia? Eu diria que é o principal atrativo. E hoje a nossa lei de incentivos fiscais atende plenamente aquilo que nós precisamos. Nós estamos comparados aos estados do Maranhão, ao estado do Ceará, que seriam, no caso, dois nossos principais concorrentes. O que é que está faltando é a infraestrutura básica para poder atender a esse segmento industrial. E é isso que está sendo projetado pelas duas secretarias de desenvolvimento econômico, a do Estado e a do município. Potencialmente, o Piauí
é um estado competitivo no setor industrial? Sim, e muito competitivo, porque nós temos recursos naturais e recursos minerais. Nós temos potenciais na nossa parte energética, que já está aí surgindo. Nós temos grandes potenciais nos nossos recursos naturais. Nós temos um potencial muito grande nos nossos recursos minerais. O que é que precisa trazer? Buscar tecnologia e buscar capital para que isso seja realmente implementado no nosso estado do Piauí. Presidente, para a crise nacional, o que os empresários apontam? Nós apontamos que precisa haver mudanças. Eu não estou aqui falando que Dilma deve ser demitida ou impeachment ou não. Eu estou dizendo que o Brasil precisa tomar um caminho. Ou nós apoiamos a presidente para que realmente se implante um programa sério de desenvolvimento, mude esta política econômica que está totalmente equivocada, ou então que se parta para que se encontre um caminho para termos um novo presidente no Brasil. É isso que precisa ser feito, né? Piauí precisa apoiar uma decisão dessa natureza, de que se encontre um caminho plausível para a retomada do nosso desenvolvimento. Não é possível continuar decrescendo o setor industrial, que nos 2 primeiros meses já apresenta índices negativos no nosso crescimento.